No bairro da Liberdade, em São Paulo, existe uma mulher chamada Dona Maria que trabalha há 20 anos como voluntária em um abrigo para pessoas em situação de rua. Qualquer pessoa que a observa interagindo com os moradores percebe algo extraordinário. Ela trata cada um deles como se fossem membros de sua própria família. Oferece abraços calorosos, lembra-se dos nomes e histórias pessoais, demonstra paciência infinita mesmo nos dias mais difíceis, e nunca olha para ninguém com desprezo ou julgamento. O que mais impressiona, porém, é como Dona Maria fala sobre si mesma quando ninguém está prestando atenção. Durante anos, voluntários mais novos notaram que ela se referia a si própria com uma dureza que contrastava totalmente com a gentileza que demonstrava para com os outros. Sou uma pessoa sem valor, ela murmurava quando cometia algum erro pequeno. Não sei por que Deus perderia tempo comigo, suspirava quando alguém a elogiava por seu trabalho. Um dia, uma jovem psicóloga que também voluntariava no abrigo teve uma conversa franca com Dona Maria. A senhora consegue ver Jesus em cada pessoa que atende aqui, ela disse. Por que não consegue vê-lo em si mesma? Se Deus a ama tanto que deu seu próprio filho por sua salvação, por que a senhora se trata com menos amor do que trata essas pessoas? Essa pergunta marcou o início de uma jornada profunda para Dona Maria. Pela primeira vez, ela começou a perceber que havia um desequilíbrio fundamental em sua vida espiritual. Ela conhecia intelectualmente o amor de Deus, conseguia vê-lo claramente na vida dos outros, mas tinha uma barreira quase intransponível para receber e aplicar esse mesmo amor em relação a si mesma. A história de Dona Maria não é incomum. Muitos cristãos sinceros lutam com essa mesma contradição, conseguem amar e servir outros com grande generosidade, mas mantêm uma relação difícil e até mesmo cruel consigo mesmos. Compreendem teologicamente que Deus os ama, mas emocionalmente vivem como se fossem exceções à sua graça. Quando Jesus foi perguntado sobre qual era o maior mandamento, sua resposta incluiu não apenas o amor a Deus e ao próximo, mas também um elemento que muitas vezes é negligenciado: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase final não é apenas uma comparação casual, é o reconhecimento de que o amor próprio adequado é não apenas permitido, mas necessário para que possamos amar outros de forma saudável. O problema surge quando confundimos o amor próprio bíblico com o narcisismo ou egoísmo da cultura contemporânea. O amor próprio que Jesus pressupõe não é a autoindulgência que busca sempre o próprio prazer, nem a autoglorificação que busca sempre o próprio reconhecimento. É o cuidado responsável e a valorização adequada de nós mesmos como criaturas feitas à imagem de Deus e redimidas pelo sangue de Cristo. Paulo demonstra esse tipo de amor próprio saudável quando escreve sobre si mesmo. Ele não se vangloria de forma orgulhosa, mas também não se deprecia de forma falsa. Ele reconhece honestamente suas limitações. Sou o menor dos apóstolos, mas também afirma com confiança sua identidade e chamado em Cristo pela graça de Deus. Sou o que sou. Ele cuida de si físico e emocionalmente, busca apoio quando precisa, e estabelece limites saudáveis em seus relacionamentos. Essa abordagem equilibrada reflete uma compreensão profunda de como Deus nos vê. Ele não nos ama porque somos perfeitos, mas não nos ama menos por causa de nossas imperfeições. Ele nos valoriza não por nossos méritos, mas por nossa identidade como seus filhos. Ele cuida de nós não porque merecemos, mas porque é sua natureza amar. Para amar a nós mesmos como Deus nos ama, precisamos primeiro entender como Ele realmente nos vê. Muitas vezes, nossa autoimagem é distorcida por vozes do passado, comparações com outros, ou padrões culturais impossíveis. Mas a perspectiva de Deus sobre nós é fundamentalmente diferente de todas essas fontes humanas de avaliação. Deus nos vê primeiro e principalmente como seus filhos amados. João escreveu: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Não é apenas um título legal ou uma metáfora poética, é uma realidade espiritual que define nossa identidade mais fundamental. Somos família de Deus, e isso significa que Ele tem para conosco todos os sentimentos profundos que um pai perfeito tem pelos filhos que ama. Isso significa que Deus não nos vê principalmente através das lentes de nossas falhas e limitações, embora Ele esteja dolorosamente ciente delas. Ele nos vê através das lentes do que Cristo fez por nós e do que estamos nos tornando através do trabalho do Espírito Santo. Quando olha para nós, Ele vê não apenas quem somos hoje, mas quem seremos quando sua obra em nós estiver completa.
Deus também nos vê como investimentos preciosos. Ele não deu seu Filho por nós porque éramos dignos, mas porque nos considerava valiosos o suficiente para justificar o maior sacrifício imaginável. Como Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O valor que Deus atribui a nós é demonstrado não por nossas qualidades intrínsecas, mas pelo preço que Ele estava disposto a pagar por nossa redenção. Essa perspectiva divina sobre nosso valor não muda baseada em nossa performance ou circunstâncias. Não aumenta quando fazemos algo bem e não diminui quando falhamos. É uma avaliação baseada em sua natureza imutável de amor e na obra acabada de Cristo, não em nossas ações variáveis. Para muitas pessoas, aprender a se amar adequadamente requer primeiro identificar e desarraigar padrões profundos de autocrítica destrutiva. Esses padrões geralmente têm raízes em experiências formativas, mensagens recebidas na infância, traumas não processados, ou interpretações distorcidas das próprias Escrituras. Algumas pessoas cresceram em ambientes onde o amor era condicional, baseado em performance ou comportamento. Inconscientemente, elas transferem essa dinâmica para seu relacionamento com Deus, acreditando que sua aprovação também depende de quão bem elas se comportam. Isso cria um ciclo exaustivo de tentar merecer amor que já é livremente oferecido. Outras pessoas interpretam erroneamente conceitos bíblicos como humildade ou morrer para si mesmo, pensando que significa desprezar a si mesmas ou negar qualquer valor próprio. Mas a humildade bíblica não é autodesprezo, é uma avaliação honesta de nós mesmos à luz da graça de Deus. Morrer para si mesmo não significa odiar quem somos, significa submeter nossa vontade à vontade de Deus. Há também aqueles que desenvolvem autocrítica destrutiva como uma forma de autodefesa. Se eu me critico primeiro e mais duramente que qualquer um, então a crítica dos outros não pode me ferir tanto. Se eu mantenho expectativas impossíveis para mim mesmo, então talvez eu possa evitar a decepção de não ser perfeito. Mas essa estratégia, além de não funcionar, contradiz diretamente a forma como Deus deseja que vivamos. O amor próprio cristão deve estar fundamentado na graça, não no mérito. Isso significa que nossa valorização de nós mesmos não se baseia em quão bons somos, mas em quão boa é a obra de Cristo por nós. Nossa dignidade não vem de nossas conquistas, mas de nossa adoção na família de Deus. Nossa esperança para o futuro não depende de nossa capacidade de nos melhorarmos, mas da fidelidade de Deus em nos transformar. Essa fundamentação na graça liberta-nos de dois extremos igualmente destrutivos: o orgulho que se vangloria de qualidades próprias e a autocondenação que se desespera por causa de falhas próprias. Quando entendemos que nossa posição diante de Deus é segura por causa de Cristo, podemos ser honestos sobre nossas limitações sem nos desesperar, e podemos reconhecer nossos dons sem nos orgulhar. Paulo demonstrou essa liberdade quando escreveu: "Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã." Ele reconhecia que tudo de bom em sua vida era resultado da graça divina, mas isso não o levava a se depreciar. Pelo contrário, o levava a valorizar adequadamente o que Deus havia feito através dele. A graça também nos permite falhar sem que nossa identidade seja ameaçada. Quando nosso valor está baseado no que Cristo fez, não no que fazemos, então nossos erros se tornam oportunidades de crescimento em vez de ameaças existenciais. Podemos confessar pecados sem nos odiar, pedir perdão sem nos depreciar, e recomeçar sem nos condenar. Assim como qualquer aspecto da vida cristã, aprender a se amar adequadamente requer práticas intencionais que gradualmente transformam nossos padrões de pensamento e sentimento. Essas práticas não são técnicas de autoajuda, mas disciplinas espirituais que nos alinham com a perspectiva de Deus sobre nós. Uma prática fundamental é a de falar a nós mesmos da mesma forma que falaríamos a um amigo querido que estivesse passando pelas mesmas dificuldades. Quando cometemos um erro, em vez de nos atacarmos com críticas duras, podemos praticar a gentileza que demonstraríamos a qualquer pessoa que amamos. Isso não significa minimizar a realidade do pecado ou da responsabilidade, mas significa abordá-los com a mesma graça que Deus nos oferece. Outra prática importante é a meditação regular nas verdades bíblicas sobre nossa identidade em Cristo.
Quando passamos tempo considerando conscientemente quem somos aos olhos de Deus, filhos amados, herdeiros de suas promessas, templos do Espírito Santo, participantes da natureza divina, essas verdades gradualmente penetram mais profundamente em nosso coração e transformam nossa autoimagem. A gratidão também é uma ferramenta poderosa para desenvolver amor próprio saudável. Quando regularmente agradecemos a Deus pelos dons que Ele nos deu, não apenas talentos óbvios, mas também características de personalidade, experiências de vida, e até mesmo dificuldades que nos ensinaram e fortaleceram, começamos a valorizar adequadamente a obra de Deus em nossa vida. O amor próprio cristão não é apenas espiritual, ele se manifesta em cuidado prático com nosso corpo e emoções. Paulo lembrou os cristãos de Éfeso que ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, antes, a alimenta e sustenta. Esse princípio se aplica não apenas às necessidades físicas básicas, mas a todos os aspectos de nosso bem-estar. Cuidar adequadamente de nossa saúde física é uma forma de honrar a Deus, que fez nosso corpo e o chama de templo do Espírito Santo. Isso inclui alimentação nutritiva, exercício regular, sono adequado, e cuidados médicos quando necessários. Não é vaidade ou autoindulgência, é mordomia responsável de uma dádiva preciosa de Deus. O cuidado emocional é igualmente importante. Isso pode incluir buscar ajuda profissional quando lutamos com depressão, ansiedade, ou traumas não resolvidos. Pode significar estabelecer limites saudáveis em relacionamentos que são consistentemente prejudiciais. Pode envolver desenvolver hobbies e interesses que nos trazem alegria legítima e renovam nosso espírito. Alguns cristãos resistem a esse tipo de autocuidado por acreditarem que é egoísta ou não espiritualismo, mas Jesus mesmo se retirava para lugares solitários para orar e descansar quando estava exausto. Ele cuidava de suas necessidades físicas e emocionais como parte de sua obediência ao Pai, não como uma distração dela. Uma das maiores barreiras para o amor próprio saudável é a confusão entre culpa e vergonha. A culpa é o sentimento apropriado quando fazemos algo errado, ela nos motiva ao arrependimento e à mudança. A vergonha é o sentimento destrutivo de que somos fundamentalmente errados ou sem valor como pessoas. A culpa diz, eu fiz algo mal. A vergonha diz, eu sou alguém mau. A culpa pode ser resolvida através do perdão e da mudança de comportamento. A vergonha corrói nossa capacidade de receber o amor de Deus e de nos relacionar de forma saudável com outros. Jesus lidou com nossa culpa na cruz, pagando completamente por todos os nossos pecados. Ele também lidou com nossa vergonha, carregando o opróbrio e nos dando uma nova identidade que não pode ser manchada por nossas falhas. Quando entendemos essa diferença, podemos processar a culpa apropriada sem ser destruídos pela vergonha tóxica. Isso significa que quando pecamos, podemos confessar rapidamente, receber perdão gratamente, fazer reparações quando apropriado, e seguir em frente sem carregar peso emocional desnecessário. Nossa identidade permanece segura em Cristo, independentemente de nossas falhas específicas. Muitas pessoas têm uma voz crítica interna que as atormenta constantemente com julgamentos duros, comparações injustas, e expectativas impossíveis. Parte de aprender a se amar como Deus nos ama é desenvolver uma voz interior que reflita sua perspectiva compassiva e encorajadora. Isso não significa desenvolver uma voz que nega a realidade ou que nunca oferece correção. Deus nos corrige quando necessário, mas sempre no contexto de amor e com o objetivo de nosso crescimento e bem-estar. Sua correção é como a de um pai amoroso, não como a de um crítico cruel. Podemos praticar essa voz compassiva prestando atenção em como falamos conosco e conscientemente escolhendo linguagem que reflete o coração de Deus para nós. Em vez de eu sempre estrago tudo, podemos dizer eu cometi um erro, mas posso aprender com isso. Em vez de eu sou um fracasso, podemos dizer eu estou lutando nesta área, mas Deus não terminou comigo ainda. Embora o amor próprio seja algo que deve ser desenvolvido individualmente, ele floresce melhor no contexto de uma comunidade saudável. Quando estamos rodeados por pessoas que nos veem como Deus nos vê, que nos lembram de nossa identidade em Cristo quando nos esquecemos, e que demonstram amor incondicional, é mais fácil internalizar essa perspectiva. A igreja, quando funcionando como deveria, é esse tipo de comunidade.
É um lugar onde pessoas imperfeitas se reúnem para celebrar a graça perfeita de Deus, onde falhas são confessadas sem que identidades sejam ameaçadas, onde crescimento é encorajado sem que performance seja exigida. Relacionamentos saudáveis também servem como espelhos da perspectiva de Deus. Quando alguém que conhece nossas falhas ainda assim nos ama e valoriza, experimentamos um gostinho do amor incondicional de Deus. Quando alguém vê potencial em nós que nós mesmos não conseguimos ver, reflete a forma como Deus nos vê não apenas como somos, mas como seremos. Uma das armadilhas mais comuns que impede o amor próprio saudável é o hábito de se comparar constantemente com outros. Vivemos em uma cultura que promove comparação através de redes sociais, métricas de sucesso, e competição em praticamente todas as áreas da vida. Mas comparação é o ladrão da alegria e um obstáculo fundamental para aceitar o amor de Deus. Quando nos comparamos com outros, inevitavelmente focamos em nossas fraquezas versus as forças aparentes deles, ou vice-versa. Perdemos de vista o fato de que Deus nos criou como indivíduos únicos, com propósitos específicos, em circunstâncias particulares. Ele não nos ama menos porque alguém é mais talentoso, mais bem-sucedido, ou mais maduro espiritualmente. Paulo ensinou que quando nos medimos por nós mesmos e nos comparamos conosco mesmos, não somos sábios. A métrica apropriada para nosso valor não é como nos saímos em relação a outros, mas como estamos crescendo em relação a onde estávamos antes, e supremamente, como somos vistos através dos olhos amorosos de Deus. Aprender a se amar como Deus nos ama não é uma realização que acontece de uma vez, mas uma jornada de vida inteira. Haverá momentos de avanço quando experimentamos profundamente seu amor e somos capazes de estendê-lo a nós mesmos. Haverá momentos de retrocesso, quando velhos padrões de autocrítica ressurgem e precisamos relembrar conscientemente quem somos em Cristo. A chave é não desistir durante os momentos difíceis. Assim como qualquer habilidade, a capacidade de se relacionar conosco de forma saudável melhora com a prática. Cada vez que escolhemos responder a nós mesmos com graça em vez de condenação, fortalecemos esse músculo espiritualismo cada vez que lembramos conscientemente de nossa identidade em Cristo quando nos sentimos sem valor, aprofundamos esse conhecimento em nosso coração. Paradoxalmente, quando aprendemos a nos amar adequadamente, descobrimos que nossa capacidade de amar outros genuinamente se multiplica. Quando não estamos constantemente lutando contra nossa própria autocrítica, temos mais energia emocional para investir nos relacionamentos. Quando não estamos desesperadamente buscando validação de outros, podemos oferecer amor mais livremente. Dona Maria descobriu isso em sua própria jornada. Conforme ela aprendeu a aplicar a si mesma a mesma compaixão que demonstrava aos moradores do abrigo, sua capacidade de servir efetivamente na verdade aumentou. Ela não se tornou menos focada nos outros, ela se tornou mais eficaz em amá-los porque não estava mais operando a partir de um déficit emocional. Como Deus nos ama com um amor perfeito, abundante e inesgotável, quando aprendemos a nos relacionar conosco a partir dessa fonte, descobrimos que há muito para compartilhar. O amor próprio saudável não compete com o amor ao próximo, ele o alimenta. O convite de Deus para amarmos a nós mesmos como Ele nos ama não é uma concessão ao narcisismo da cultura moderna, mas um chamado à liberdade espiritual e emocional. É a liberdade de não mais basear nosso valor em performance, comparação, ou aprovação externa. É a liberdade de falhar sem se desesperar, de ter sucesso sem se orgulhar, de ser humano sem se odiar. Quando finalmente compreendemos e experimentamos esse amor, tanto dando quanto recebendo o traço, descobrimos que a vida cristã se torna não um fardo de expectativas impossíveis, mas uma dança de graça onde somos amados, aprendemos a nos amar, e transbordamos esse amor para um mundo que desesperadamente precisa vê-lo em ação.